porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre há um, mas eles não o veem. Esse título é baseado na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, a partir do parágrafo 80 em diante. Irmão Bran explica como as pessoas já têm em suas mentes a maneira como a Escritura deve cumprir. As pessoas são ensinadas e recebem a instrução através do arrazoamento denominacional, e quando a palavra de Deus cumpre, é totalmente diferente daquilo que os pastores, mestres, pregadores ensinaram. Irmão Bran diz que Caifás, ele era um homem influente da nação. Se ele convocasse uma assembleia para reunir o povo, com certeza todo Israel se ajuntaria. Todo Israel estaria presente na reunião, porque Caifás era grande, né? Anás eram grandes homens. Homens que liam as Escrituras, homens que tinham acesso aos pergaminhos do Velho Testamento, aos escritos dos profetas, os escritos originais. Eles podiam ler a Bíblia todos os dias, e eles, talvez sendo homens já de idade, uma idade média ou até uma idade avançada, homens que estudaram desde sua meninice, desde meninos, eles foram preparados para serem sacerdotes, porque aquela tribo sacerdotal, somente aqueles homens dos levitas continuavam a cumprir o sacerdócio, e por isso eles eram instruídos nas Escrituras. Talvez o povo, ou com certeza o povo, não tinha acesso às Escrituras como nós temos hoje em dia. Certo, meus irmãos? Somente os sacerdotes tinham acesso às Escrituras, e provavelmente aquilo, ou com certeza aquilo, não lhes fez bem mesmo assim. É bom isto, é bom pensar nisto, que talvez os irmãos não têm muito condições de ler a mensagem, de se dedicar a pegar as mensagens e ler, mas têm condição de ouvir a verdadeira palavra de Deus. É isso que conta, porque talvez Pedro nunca tocou no manuscrito de Isaías, né? Talvez Pedro nunca tocou no manuscrito do rei Davi, os Salmos, mas quando ele viu Jesus Cristo, através de um ensinamento de seu pai, viu Jesus fazer aquelas coisas, discernir os pensamentos, sabia quem ele era, sem nunca tê-lo visto, ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De modo que não nos importa ter conhecimento, sabedoria, ter acesso a todas as mensagens do irmão Bran, todas as literaturas. O que nos importa é quando algo divino manifesta e acontece na nossa frente, nós dizemos: eu creio que tu és o Cristo. Amém? Isto é para descansar os irmãos, não é?
Olha, meus irmãos, há um, mas eles não vêm. Então, irmão Anás, você crê nos manuscritos? Sim. Você crê na lei? Com certeza. Você crê na Bíblia? Mas claro. Você crê na mensagem? De todo o meu coração a mensagem é verdade. Irmão Anás, e quando o Messias vier, pois nós estamos esperando o Messias, não é verdade? Sim, no livro de Isaías diz que ele viria. E digo mais, antes dele vir, no capítulo 40 do livro de Isaías diz que viria um na frente para preparar o caminho do Messias. Aleluia! E como será isso, irmão Anás? De acordo com a escritura, deixe-me ler, todo monte alto será batido, todo vale será aplainado, todo caminho tortuoso será endireitado. Sem dúvida, meus irmãos, este homem que vem na frente do Messias, ele será poderoso. Ele terá uma lança muito grande e poderosa. Porque para fazer com que estes montes aqui que nós estamos vendo, sejam aplainados conforme diz a Bíblia, tem que ser um poder tremendo. Não haverá mais ruas tortas em Jerusalém. Vocês entendem, meus irmãos? Aquela era a mensagem, era a interpretação deles, era a pregação que o povo ouvia, era a mensagem que o povo estava acostumado a ouvir, e eu quero trazer para o nosso tempo, a mensagem que nós acostumamos a ouvir nas denominações, a respeito da vinda do Senhor. Nós sempre fomos ensinados pelos sacerdotes que quando Jesus viesse, seria o rapto de imediato. É ou não é verdade? Nós sempre fomos ensinados que Jesus viria. E quando ele viesse, o piloto do avião sumiria no arrebatamento e aquele avião voaria para a destruição. É ou não é verdade? Nós sempre fomos ensinados que o trem ficaria sem o maquinista, ou seja lá o nome que se dá ao condutor, e desesperados estariam os passageiros, porque o Senhor retornou. Carros sem motoristas, criancinhas sumiriam dos berços de suas mães imediatamente, porque isto foi a vinda do Senhor, porque de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados, ou seja, nós sumiremos, o Senhor virá, anjos aparecerão, e quando tocar a trombeta, haverá trombetas, e quando a 7ª trombeta soar, a última trombeta soar, é provável que na vinda do Senhor haveriam anjos, e quando o último anjo soasse a trombeta, então nós seríamos mudados, transformados, e tudo virá um caos na terra. O caos se instalará quando Jesus voltar. É ou não é verdade? Porque este era a mensagem eclesiástica, dogmática, interpretativa. Oh, meus irmãos, e quando o mensageiro veio preparar o caminho do Senhor, olha, pense bem,
preparar o caminho do Salvador, preparar o caminho do Messias, preparar o caminho para aquele que viria e seria o rei de Israel, o qual o seu reino nunca teria fim. Era um pensamento grandioso. Eles deveriam exultar, por quê? Porque eles na ocasião eram escravos do povo de Roma, eles eram atormentados por aquela escravidão, eles almejavam pelo Messias, e eles pensavam, quando o Messias vier, nós não serviremos mais os romanos. Este precursor do Messias, com esse poder que ele tem de abater os montes, de elevar os vales, de endireitar os caminhos tortuosos, com certeza essas nossas foices, essas nossas ferramentas que nós trabalhamos aqui como escravos, elas serão transformadas, haverá paz, Ele nos libertará e preparará um caminho para que o Messias possa caminhar macio. O que mais, irmão Anás? Diga para nós, algo mais tens a dizer? Ah, sim, Malaquias 3 diz, então virá ao seu templo o Senhor. Aleluia, o templo. Sabe o que isto significa, meus irmãos? Vem esta grande construção aqui que Salomão fez. Então virá ao seu templo o Senhor. Com certeza uma escada descerá quando o céu se abrir, e o Messias descerá por aquela escada. E nós o saudaremos. E nós entregaremos vocês a Ele. Meus irmãos, pergunte aos judeus, eles ainda aguardam isto. É ou não é verdade? Os judeus ainda aguardam o Messias. Por quê? Porque eles se sustentaram numa interpretação sacerdotal. Eles não tiveram revelação. Eles não puderam ver. Irmão Brand diz na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 15, falando a respeito de São João 14:17, quando Jesus enviaria o Espírito da verdade, um Consolador, e o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o vê nem o conhece. Irmão Brand diz, para que foi dado o Espírito Santo, 15, ver significa entender. O mundo não pode ver o Espírito Santo porque não entende. Eles não receberam o Messias porque não o viram. Eles não receberam o precursor do Messias, João Batista, porque não o viram. Não é que não o viram passando pelo Jordão, porque lá João Batista batizava. É que eles o viram e não o entenderam. Que irmão Brand diz, ver significa entender. O mundo não pode receber porque não o vê, porque não o entende. Eles não entenderam que quando João Batista veio, o precursor do Messias, o monte alto que tinha que ser abatido, era aquela grande montanha chamada Herodes. Eles não puderam compreender que quando os caminhos que eram tortuosos deveriam ser endireitados, eram aqueles soldados, aqueles policiais, que ao converterem-se, receberam um bom conselho de João Batista, para não fazer coisas más dali por diante. Os caminhos tortos estavam sendo endireitados. A Escritura estava sendo cumprida. Eles não puderam compreender que então virá ao seu templo o Senhor. Não era o templo de Salomão, era um templo de carne, era um corpo humano. Deus veio a um templo de carne, o templo do Senhor, o templo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, chamava-se Jesus Cristo. Então virá ao seu templo. É isto que eles não entendem. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Eles não compreendem Apocalipse 10. Eles não podem ver Apocalipse 10. Não é que eles não veem, eles não entendem. Eles veem, a ciência tirou a fotografia do Senhor descendo do céu. Não é o rato. As interpretações estavam erradas. Os arrazoamentos estavam errados, incorretos. Nós fomos ensinados errados. Pedro podia cutucar
Filipe, Natanael, os discípulos entre si podiam conversar e dizer: fomos ensinados errados. Eles disseram que quando o Messias viesse, mas olha como é diferente, o Messias ainda tem que trabalhar. Olha as escrituras que eles deixaram de averiguar realmente. Veja o Salmo 22, veja Isaías 53, ele deveria ser morto, ele deveria morrer pelos pecados do povo, ele deveria padecer, ele deveria clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha as escrituras do Novo Testamento, olha o que é para o Filho do Homem fazer. O Filho do Homem é Deus numa carne humana, chamado profeta. Jesus disse que assim como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós nunca nos apercebemos que Filho do Homem é Deus manifestado numa carne humana. É uma promessa que ele desceria entre os gentios e faria o mesmo que ele fez lá com o povo oriental. Amém, meus irmãos? Esta é a realidade da Escritura. O Senhor desceu do céu, o Senhor desceu com alarido, o Senhor desceu com a trombeta, com a voz de arcanjo, com a voz da ressurreição. Os mortos do Novo Testamento já ressuscitaram. Assim, quando Jesus bradou na cruz, em São Mateus 27, 50, 51, os mortos do Velho Testamento ressuscitaram. E a Bíblia diz que eles saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Jesus bradou na cruz na sexta-feira e os mortos saíram do sepulcro no domingo pela manhã. Os mortos já ressuscitaram naquele dia 28 de fevereiro de 1963, mas sairão e nós os veremos quando William Branham sair, quando o sétimo anjo sair, quando a ordem da ressurreição for dada. Só sai do sepulcro quando Jesus sai. Aí eles aparecerão, aí nós seremos arrebatados, aí nós seremos transformados. Jesus já veio de acordo com a palavra, Jesus já veio de acordo com Apocalipse 10, Jesus já veio de acordo com a promessa do livro de Atos, no primeiro capítulo, que da forma como ele foi, ele retornaria. Ele foi e uma nuvem o ocultou, ele retornou e uma nuvem o permitiu ser visível. Se bem que poderíamos dizer também que a nuvem o oculta outra vez. Uma nuvem o ocultou, uma nuvem oculta Jesus Cristo desta geração que estamos vivendo e da geração anterior, que foi a geração que viveu o irmão Branham lá atrás nos Estados Unidos da América. Não é porque os crentes da mensagem não crê que isso deixa de ser verdade. Não é porque milhares de judeus não creem que Jesus foi o Messias, que ele não é o Messias. Não é porque os grandes homens da mensagem não creem na vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, que isto não é verdade. Deus não se importa com a grandiosidade dos homens, se eles creem ou não. Deus não se importa. Deus cumpre sua palavra do mesmo jeito. Se o grande não vê, o pequeno vê. Se o Anás não vê, a Maria Madalena vê. Se o Caifás não vê, o ladrão da direita vê. O ignorante vê, o iletrado vê, o que não tem estudo vê. Caifás é grande, o Anás é grande, os sacerdotes são grandes. Eles não veem, mas os pequenos veem. Aqueles que estão predestinados para serem arrebatados, para serem levados, para serem preparados para o rapto, para crer nos 7 trovões. Oh, meus irmãos, amém? Esse título é Há um, mas eles não vêm. Nós iríamos ler Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 84, 85. Irmão Branham explicando que quando o precursor veio, eles não viram. Havia um, mas eles não viram. E o que aconteceu? Era um homem barbudo, mal cheiroso, no rio
lamacento chamado Jordão, afogando as pessoas. Não pode. Como que pode ser isto o cumprimento da Escritura? Não pode. Se Jesus já veio, o que estamos fazendo aqui? Se esse fosse o precursor, montanhas não existiriam mais aqui, porque a Bíblia diz que os montes seriam abatidos. Não foi a vinda do Senhor. Foi a vinda do Senhor. Ou foi a vinda do Senhor, ou Jesus nos mentiu. Jesus disse que quando a figueira florescesse, não passaria uma geração sem que o Filho do Homem retornasse. A figueira, diz irmão Bran, é Israel. A figueira floresceu em 1948, quando Israel se tornou uma nação. De 48, uma geração é 40 anos. De 48, 40 anos, Jesus deveria ter retornado até 1988. E ele veio em 1963 para provar que ele é a verdade. Jesus é verdade. Jesus não é mentiroso. Irmão Branco diz em suas infalíveis palavras de promessa, e se aquilo que Jesus diz é verdade, quer dizer, irmão Branco botou Jesus, preste atenção, meus irmãos, botou Jesus assim num cantinho, se isto que Jesus diz é verdade, então dentro de 40 anos ele tem que retornar. E ele retornou, ele desceu do céu, ele veio numa nuvem, ele trouxe o livrinho aberto, ele pôs um pé na terra e outro no mar, ele bradou como bramo leão, 7 trovões fizeram soar suas vozes, João ouviu as vozes dos trovões, João toma o livro da mão do anjo, João profetiza outra vez. Há um, mas eles não vêm. João está aqui e eles não vêm. Não vêm porque não entendem, não recebem porque não compreendem, não podem receber. Meus irmãos, Deus vos abençoe.